What's up, guys? How you doing? Nesse vídeo a gente vai falar sobre pronomes do sujeito e pronomes do objeto. Subject and object pronouns. Tá abreviado aqui, mas na descrição do vídeo vai estar escrito direitinho, tá bom? Então, primeiro vamos classificar, tá? O que seria um pronome? Pronome é uma palavrinha, normalmente curtinha assim, que serve para substituir os nomes das coisas ou das pessoas. Pode ser um nome próprio ou pode ser um substantivo, né? Substantivo é justamente isso, uma palavra que define alguma coisa, algum objeto ou alguma pessoa, né? Então aqui, ó, apagador, essa palavra é um substantivo, tá? Raíssa, um nome próprio. Então eu posso falar o apagador ou eu posso falar ele, né? Porque é um substantivo masculino no português. Eu posso falar Raíssa, mas como eu estou falando de mim mesmo, não soa natural, né? Então eu falaria eu, para substituir o meu próprio nome. Ou já sabe que eu estou falando de alguém, então em vez de eu falar Rafael, eu falo ele, não é isso? Então tá, por que a gente faz essa substituição? Para evitar a repetição, para evitar com que o nosso discurso ou o nosso texto fique chato, cansativo, né? Então imagina que eu ficar falando o apagador é preto, o apagador é de plástico, apagador é um objeto que serve para apagar as coisas que estão no quadro. Não, o natural é a gente falar apagador é um objeto que serve para apagar as coisas que estão no quadro. Eu posso falar este aqui ainda, né? Usar um demonstrativo. Eu posso falar ele é preto, ele é de plástico, enfim. Eu usei um pronome para que o meu discurso não fique cansativo, tá? E no inglês, gente, quanto mais você puder evitar repetição, vocês vão evitar, tá bom? Beleza. Então, agora que nós já classificamos o que é pronome, nós temos que entender então o que é sujeito e o que é objeto para a gente poder usá-los corretamente. Bom, numa frase simples, a estrutura é composta da seguinte forma: sujeito, subject, verbo, verb, and complement, complemento. Um sujeito, um verbo e um complemento. Verbo é aquela palavrinha que representa a ação. O que o sujeito faz? Esse sujeito pode ser uma pessoa ou uma coisa, né? Uma pessoa que come, sei lá, frutas. E pode ser uma máquina que funciona de determinada forma. Tá bom? Beleza. E o sujeito, então, é a pessoa ou a coisa que pratica aquela ação, aquilo que o verbo está falando, tá bom? E aí no complemento eu posso ter vários tipos de elemento. Hoje eu vou trabalhar apenas os objetos, tá? Mas de uma forma mais simples, porque eu só quero falar do pronome. Depois a gente trabalha objeto direto, objeto indireto, a ordem das palavras numa frase, mas isso é conversa para depois. Bom, um objeto da frase é a pessoa ou a coisa que sofre a ação do verbo. Naquela frase ali, ela não faz nada, ela está passiva, tá bom? Então, por exemplo, vou dar exemplos em português, depois a gente passa exemplos em inglês. Se eu falo eu amo você, o verbo é amar, né? Eu que amo, então eu é sujeito. Você é objeto da frase, porque você não está amando ninguém, você está sendo amado por mim, não é mesmo? Então é essa a lógica. Então vamos falar aqui quem são, né? Apresentar para vocês esses pronomes e depois a gente vai ver a aplicação em frases, tá bom? Então tá. Toda vez que a pessoa estiver falando ou escrevendo sobre ela mesma, se ela for sujeito da frase, I. Lembra que a boca é aberta. I é uma palavrinha só, tá? É a letra I. Ok? Sempre com letra maiúscula, tá, gente? Este aqui é o único pronome que tem que estar sempre com letra maiúscula, independente de onde estiver posicionado na frase.
Ah, teacher, mas eu já vi por aí, até em música, letras de música, eu vejo muito na internet as pessoas usando o I com o I minúsculo. Isso não está correto de acordo com a norma culta, tá bom? Gramaticalmente falando. Como existe a linguagem coloquial, que é o que se usa na internet, aí as pessoas acabam fazendo esse tipo de coisa. Não é que é um erro, a gente fala que não está de acordo com a norma culta. Então, se você estiver escrevendo um texto, se você estiver fazendo uma prova, lembre-se que tem que ser o I maiúsculo, tá bom? Este é o pronome do sujeito, subject pronoun. I. E quando eu for objeto da frase, né? Estiver sofrendo a ação. Me. Me. Né? I like chocolate. Let me eat. Me deixe comer. Então, é diferente, né? Agora, quando eu estiver falando diretamente com uma pessoa ou mais de uma pessoa, né? No português a gente fala você ou vocês, tá? No inglês eu tenho uma palavrinha só, you. Tanto se for sujeito quanto se for objeto. Então, a gente vai saber pelo contexto e pela estrutura da frase se aquele you é sujeito ou objeto. Se aquele you é singular, você, ou se é plural, vocês, tá bom? O contexto pode ser entendido pela própria experiência, pode ser entendido pela própria frase, quando você tem um substantivo no plural, no singular, por exemplo, ou quando não fica tão óbvio assim, a própria pessoa pode especificar. Então, exemplo, a professora dando aula para uma turma de 30 alunos, ela vai chamar a atenção daqueles dois que estão conversando. You two, stop talking. Então, ela usou o to junto do you para poder especificar isso, tá bom? Mas assim, gente, não é algo que gera confusão não, tá? Normalmente o contexto é bem claro. Então, você tem que lembrar que é esta palavrinha única que tem várias funções, tá bom? Quando a pessoa estiver se referindo a um ser humano do sexo masculino, elas vão usar, a pessoa que estiver falando vai usar he, quando essa pessoa for o sujeito da frase, him, quando for objeto da frase. Quando eu estiver falando de um ser humano do sexo feminino, she, quando for sujeito da frase, her, quando for objeto da frase. Agora, no inglês, existe algo que não existe no português, que é um pronome específico para coisas, tá? Então, quando eu estiver falando de um objeto, um animal ou uma planta, o pronome que eu tenho que usar é it. Pode ser no sujeito ou pode ser no objeto. É a mesma palavra, só que com funções diferentes, tá bom? Ah, teacher, mas o meu cachorrinho, eu quero usar he ou she. Você pode fazer isso numa linguagem coloquial, na internet, falando com seus amigos, com sua família, mas pela norma culta você teria que usar it. Então, se você estiver falando de um animalzinho numa prova ou num texto formal, um artigo, você vai colocar it, beleza? Então tá. Sempre que tiver alguém e eu, Alguém e eu, e nós formos sujeitos da frase, nós vamos usar we. We. Cuidado aqui, tá? H com E, he. É o ele, som de R, tá? A maioria dos Hs no inglês tem som de R. Quando formos nós, W é som de U. Os Ws no inglês têm som de U. We. Beleza? Algumas pessoas confundem isso, por isso que eu quis destacar isso. E quando for objeto, us. Us. Agora, quando for mais de um homem, mais de uma mulher ou mais de uma coisa, nós vamos usar they
quando for sujeito e them quando for objeto. Então, lembre-se que plural disso aqui tudo tá aqui. Tá bom? They ou them. Então, pode estar tudo misturado. Pode ser mais de uma mulher, mais de um homem, mais de um cachorrinho. Ou pode estar, sei lá, um homem, uma mulher e um cachorrinho. Vai ser they, sujeito, them, objeto. Beleza? Então tá. Então vamos fazer aqui uma frase clássica. Só pra gente saber identificar, tá? I love you. A mesma que eu falei em português, que é aquela frase mais simples, né? Que todo mundo conhece. Então, ó, I love you. Love é a ação de amar. Então, esse I aqui, ele é subject, o sujeito, que é a pessoa que ama. E esse you aqui, ele é object, o objeto, porque ele está sofrendo a ação do verbo amar. Ele está sendo amado, tá bom? Se eu inverter isso aqui, se eu quero falar que você me ama, você, né? You love me. Aí o que acontece? Agora o you, que é sujeito, subject, e o me, que é objeto, object. Né? Porque I vira me. Agora o you continua sendo you, é a mesma palavra com funções diferentes. E aí é muito fácil visualizar no inglês quando é o pronome do sujeito e quando é o pronome do objeto, gente. O sujeito sempre estará antes do verbo e o objeto sempre estará depois do verbo, tá? Porque no português a gente tem uma coisa assim, eu posso falar tanto me deixa ver ou deixe-me ver. É algo que também acontece no espanhol, né? O pronome do objeto pode ser alterado, né? A posição. No inglês, não. Sujeito sempre antes do verbo, objeto sempre depois do verbo. Isso é uma ótima dica para você saber identificar a função daquele pronome na frase. Ok, guys? Thank you so much. See you soon. Bye!